E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo, porque nesse domingo é final de Copa do Brasil, Vasco e Corinthians no Maracanã, o último jogo da temporada. Pois é, chegamos finalmente ao último jogo desse ano de 2025 e pode valer um título nacional para o Corinthians após 8 anos sem título de expressão, né? O Corinthians pode voltar a conquistar um título nacional no Maracanã, o palco do primeiro Mundial de Clubes do Corinthians contra o mesmo adversário do Mundial em 2000, o Vasco, né? Ai, ai, ai. E para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para enfrentar o Vasco. Assim, eu não vi prévia de escalação, mas, assim, um possível time que eu imagino é Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, Maicon, Breno Bidon, Garro e na frente Memphis, Depay e Yuri Alberto, tá? Esse aí é um possível time. Claro que tem o Martinez, que pode começar jogando, o Carrijo também pode, mas eu acho que vai ser mais ou menos isso aí, né? Bom, a zaga e o ataque é praticamente certo, né? O problema é o meio de campo, né? O grave problema do time do Dorival que não se acerta é o meio de campo, né? Tanto que a gente nem sabe direito quem vai jogar exatamente. Até imaginamos o Bidon, talvez, com certeza, o Garro, o Ranielli, mas o meio de campo é o grande problema do time do Dorival. O grande problema. Mas é isso. E agora vamos com o retrospecto do confronto entre Corinthians e Vasco da Gama. E tá aqui o histórico de confrontos. O Corinthians tem 57 vitórias contra 36 do Vasco e 37 empates em 130 jogos na história, tá? O Corinthians tem mais gols no confronto, 198 a 170, tá? Vamos ver o que mais aqui. Corinthians e Vasco por estádios. No Maracanã, que é o palco do jogo de domingo, 22 jogos. E olha só, 22 jogos entre Corinthians e Vasco no Maracanã em um equilíbrio, com 9 vitórias para cada e 4 empates. Olha só, Corinthians e Vasco no Maracanã, 9 vitórias para cada, velho. 9 vitórias para cada no Maracanã. Eu espero que nesse domingo seja a 10ª vitória contra o Vasco no Maracanã, que seria a vitória do título, né? Vamos ver o que mais aqui. Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Vasco, e os maiores são Romero, olha só, Nardo, Marcelinho Carioca e Valber, 5 gols cada um. Olha só, o Corinthians tem no elenco o Romero, que é artilheiro aí do Corinthians contra o Vasco, hein? Olha só, o Romero talvez se entrar no Maracanã, é uma pena que a fase do Romero é ruim, é uma pena, né? Mas tá aí. Vamos ver o que mais que eu quero mostrar aqui. Olha só, gente, uma coisa bem interessante aqui. A maior goleada do Corinthians contra o Vasco, um 5-0 no dia 31 de maio de 95, semifinal da Copa do Brasil. Pois é, a maior goleada do Corinthians contra o Vasco foi justamente na Copa do Brasil. A Copa do Brasil que o Corinthians venceu, né? A primeira Copa do Brasil. E tá aqui a maior sequência invicta do Corinthians contra o Vasco. Durou 22 jogos de 2010 até 2023. Essa sequência foi quebrada ano passado. Pois é, meus amigos. Vamos enfrentar um adversário que nos últimos 15 anos, o Corinthians só perdeu pro Vasco uma única vez.
É isso mesmo. Nos últimos 15 anos, o Corinthians só tem uma derrota para o Vasco. Ano passado, 2-0 para eles em São Januário. Esse é o nosso adversário na final da Copa do Brasil, né? Em 15 anos, só nos derrotou uma única vez. E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Vasco, que é um domínio absoluto do Corinthians, né? Só esse ano, por exemplo, foram 2 vitórias pelo Brasileiro, 3-0 em Itaquera e 3-2 em São Januário, e teve o primeiro jogo da final, que foi 0-0 na Arena, né? Então tá aí o retrospecto, aí, os últimos jogos entre Corinthians e Vasco. Bom, o que eu quero mostrar agora, seguinte, meus amigos, é a campanha do Corinthians na Copa do Brasil. Pois é, Corinthians que chega nessa final nos últimos 7 anos, 7, 8 anos, é a terceira final de Copa do Brasil que o Corinthians chega, né? E tá difícil terminar campeão, esperamos que nesse domingo consiga, né? E vamos relembrar a campanha do Corinthians nessa Copa do Brasil. O Corinthians que começou na terceira fase, tá? Na terceira fase. E na terceira fase o Corinthians enfrentou, tá bem aqui, o Novo Horizontino. Pois é, primeiro jogo 1-0 pro Corinthians lá em Novo Horizonte. Detalhe, foi o primeiro jogo de Dorival pelo Corinthians. Olha só, o Dorival estreia pelo Corinthians justamente na estreia do Corinthians na Copa do Brasil. Pois é, o primeiro jogo do Dorival pelo Corinthians é na estreia da Copa do Brasil e o Corinthians venceu 1-0, gol do espanhol Héctor. Pois é, Héctor Hernández marcou e na volta o Corinthians fez 1-0, gol do Yuri Alberto, né? Nos acréscimos, não foi? O Yuri Alberto fez o gol da vitória, 1-0 Corinthians, e foi o único gol do Yuri na Copa do Brasil, né? O único gol dele na Copa do Brasil até agora. Então o Corinthians fez 2-0 contra o Novo Horizontino no agregado, beleza? E agora, oitavas de final, que teve sorteio, né, para definir os confrontos. E no sorteio deu Corinthians e Palmeiras, pois é, um derby paulista, o segundo mata-mata entre eles esse ano. Primeiro jogo, 1-0 Corinthians em Itaquera, gol do Memphis Depay, Memphis Depay de cabeça, o primeiro gol dele em clássicos pelo Corinthians. E na volta, no Allianz Parque, 2-0 para o Timão, gols do Matheus Bidu e Gustavo Henrique, em 2 gols de bola parada, né? E o Corinthians fez 3-0 para cima do rival no agregado, né? Classificado para as quartas de final. Vamos lá, quartas de final, aconteceu outro sorteio para definir os confrontos. E no sorteio deu Corinthians e Atlético Paranaense, tá? Primeiro jogo na Arena da Baixada, 1-0 Corinthians, gol do Guinegão. Pois é, naquela fase que o Guinegão tava fazendo muito gol, né? E na volta, 2-0 Corinthians, gols do Garro e do Guinegão. Pois é, e o Guinegão deu assistência pro Garro, não foi? O Guinegão acabou com as quartas de final, fazendo 2 gols e dando uma assistência contra o Atlético Paranaense, né? E já estava definido aqui que o Corinthians, classificando, pegaria Cruzeiro ou Atlético Mineiro e calhou do Cruzeiro passar para a semifinal. Então vamos lá para a semi, né? Semifinal da Copa do Brasil, Corinthians contra Cruzeiro. Jogo da ida, 1-0 Corinthians no Mineirão, gol do Memphis Depay. Vitória muito importante, né? E aí chegou a volta, Neoquímica Arena, perdemos 2-1 para o Cruzeiro. Primeira derrota do Corinthians na Copa do Brasil. E o primeiro jogo que o Corinthians toma gol na Copa do Brasil. Pois é, esse foi o único jogo que o Corinthians tomou gol na Copa do Brasil. 2 gols do Cruzeiro. Foi 2-1, terminou 2-2 no agregado e nos pênaltis 5-4 para o Corinthians e fomos para a final
contra, vamos lá, final Corinthians e Vasco. Primeiro jogo, Neoquímica Arena, 0-0. A volta no Maracanã, 21 de dezembro, às 6 horas, Vasco e Corinthians. É o jogo da volta. E é onde encerramos a nossa participação na Copa do Brasil com o título ou com o vice-campeonato, né? Daí essa é a campanha. Passamos por Novo Horizontino, Palmeiras, Atlético Paranaense e Cruzeiro antes de chegar nessa final contra o Vasco, né? Um adversário que é freguês histórico no Corinthians, né? É um freguês histórico do Corinthians, tá? Apanha direto no caso, né? Apanha direto em mata-mata, né? Em mata-mata o Vasco apanha direto do Corinthians. Mas, assim, em mata-matas, mesmo o Corinthians levando, assim, grande vantagem em cima do Vasco, sempre os mata-matas contra o Vasco costumam ser, assim, pegados, né? Só lembrar da semifinal da Copa do Brasil de 2009, né? Que foi 1-1 no Maracanã e 0-0 na volta no Pacaembu. E o Corinthians passou pelo gol fora. E teve também, claro, as quartas da Libertadores 2012. 1-0 Corinthians no Pacaembu, gol do Paulinho, né? Aos 43 do segundo tempo saiu o gol do Paulinho, né? Então, Corinthians e Vasco em mata-mata, o Corinthians tem uma grande vantagem, porém, são sempre jogos definidos no detalhe, vamos dizer assim. Então, é mais um mata-mata pegado, que com certeza vai ser definido num detalhe, talvez numa decisão por pênaltis, ou numa bola parada, talvez. Mas com certeza, nessa final de domingo, o detalhe, assim, um detalhe vai decidir quem vai ser o campeão, né? Vamos esperar pra ver. E mais uma coisa que eu quero, assim, relembrar com vocês, né? Que é isso aqui, meus amigos. Vamos relembrar o time do Corinthians que foi campeão da Copa do Brasil de 2009. Pois é, o último Corinthians que conseguiu ganhar essa competição. Porque depois disso chegamos na final de 2018, perdemos para o Cruzeiro. Aí, 2022, perdemos para o Flamengo. E agora chegamos em mais uma final contra o Vasco. E tá aí, né? O último time do Corinthians campeão da Copa do Brasil, o tricampeonato em 2009. Vencemos o Internacional do técnico Tite na final, pois é, né? E tá aí os jogadores, né? Deixa eu ver aqui no pôster. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, talvez se vocês colocarem um zoom aí na tela, mas deixa eu ver se eu reconheço os jogadores aqui. Tem o Alessandro, o Chicão, o Elias, André Santos, o zagueiro Jean, né, que era reserva, o William Machado, capitão, que ergueu a taça da Copa do Brasil, o goleiro Felipe, aí o Ronaldo Fenômeno, esse aqui eu acho que é um outro zagueiro, Diego Sacomã, eu acho. Aí o Júlio César, goleiro reserva, esse aqui parece o Bruno Maziotti, não é ele não? Parece. Se não for ele, dane-se. Deixa eu ver quem mais que eu reconheço aqui. Eu acho que é o Christian, o Boquita, o Dentinho, aí o Diogo, eu acho que é Diogo esse cara, que é esse bem aqui, ó. Esse aqui, ó. É o Diogo, eu acho. Aí o Marcelinho, que era um garoto da base do Corinthians. O Douglas, o Otacílio Neto, olha só aqui, ó. Otacílio Neto, lenda do Corinthians. Quem lembra dele aí? Otacílio Neto. E por último aqui na ponta, o Jorge Henrique, né? Então, tá aí o time campeão de 2009. E quando eu lembro desse time, cara, que saudade, cara, que saudade. Campeão paulista invicto, né? E campeão da Copa do Brasil em pleno Beira-Rio pra calar os chorolados. E foi esse time aí que fez o pessoal do Inter fazer um dossiê apontando erros de arbitragem a favor do Corinthians. Pois é, por causa desse time aqui surgiu a piada do DVD. Ah, Internacional, hein? Bom, gente,
Tá aí o time campeão. O time titular era Felipe no gol, Alessandro, Chicão, William Machado e André Santos, Christian, Elias e Douglas, Jorge Henrique, Dentinho e Ronaldo. Que baita time. Um time que eu vi jogar. Que saudade, cara. Que saudade desse time. O último que conseguiu a Copa do Brasil para o Corinthians em 2009. E é isso aí, meus amigos. Bom, vamos falar agora mais desse confronto aí contra o Vasco. Vale o título, né? O último título nacional do Corinthians foi o Brasileirão 2017. Então, 8 anos depois, o Corinthians tem a chance de ganhar um título nacional. E assim, depois do jogo lamentável de quarta-feira, um jogo nojento de quarta-feira, depois desse jogo, bom, a gente perdeu a confiança, assim, no time, nos jogadores, no técnico, mas, cara, vamos sempre acreditar no Corinthians, né? Sempre vamos torcer, acreditar na instituição, no Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Claro que já vivemos muitas finais em que o Corinthians tinha um bom time, tinha um time ruim, enfim. 2018, por exemplo, 2018. O Corinthians que chega à final contra o Cruzeiro era um time ruim, né? Era um time ruim. E acabou perdendo ali, mas podia ter ganho. O gol do Pedrinho anulado dói na gente até hoje, né? E esse time de hoje, eu não acho que seja ruim, tecnicamente. O problema desses caras é falta de vontade. É falta de vergonha na cara. Fora o fato que são mal treinados pelo Dorival. Fora isso, né? Então, assim, a gente tá desconfiado, a gente não sente segurança, mas não vamos deixar de torcer, meus amigos. Não vamos deixar de torcer porque a gente tem que acreditar sempre até o final, né? E mesmo que seja nos pênaltis, mesmo que precise do Hugo Souza de novo, cara, vamos lá buscar esse título. Vamos lá buscar esse título contra tudo e contra todos. Depois do empate de quarta, muita gente colocando o Vasco como favorito. Eles têm vantagem, né? Jogam em casa, né? Em casa, entre aspas, né? A casa deles é São Januário. Mas jogam com o apoio da torcida deles. Vai estar lotado, 60 mil pessoas, 70 mil, sei lá, o Maracanã. Eles têm a vantagem de decidir em casa. Não perderam pra gente na ida. Mas eu lembro de situações, talvez até piores, que o Corinthians terminou campeão, né? Quem não se lembra de 2018, né? O Paulistinha Day, né? E a final era contra o Palmeiras, o rival, que tinha um ótimo time. E perdemos na ida em Itaquera, naquela final. 1-0 pra eles. E na volta devolvemos 1-0 e o Cássio garantiu nos pênaltis. Então, meus amigos, eu até postei um vídeo aí de títulos que o Corinthians conquistou fora de casa, né? E eu coloquei 8 títulos nesse vídeo. As 3 Copas do Brasil que o Corinthians ganhou, tudo fora de casa, inclusive o Paulistinha Day. Então, assim, eu postei esse vídeo pra gente lembrar que não podemos desistir jamais, né? A gente é o Corinthians, a gente não desiste tão fácil. Ah, Fábio, e se a gente perder o título? Se perder, paciência. A gente xinga quem tem que xingar. E é isso. Mas vamos lá, gente. Não vamos entregar o título de bandeja pro Vasco. Vamos lutar até o final. E se for campeão, aguenta a gente. Aguenta. São paulinos, palmeirenses, aguenta a gente. Só aguenta. Né? E vamos lá, vamos invadir o Rio de Janeiro e vamos ver se o Corinthians consegue esse título. A gente não tem segurança em cima desses jogadores, mas vamos lá, cara. Eu acho que, assim, eu até mencionei no canal que esses jogadores talvez
pela postura deles em muitos jogos, que eles não merecem o título. Mas sabe quem merece? Nós, sabe? Se tem alguém que merece esse título, somos nós, a torcida do Corinthians. Nós merecemos. Lotamos o estádio toda vez, assim, todos os jogos, lotamos o estádio, né? 40 mil pessoas todo jogo na arena, praticamente. 40 mil pessoas por jogo, meus amigos. A gente merece esse título, a gente merece. A gente que não abandona esse time jamais, sabe? Mesmo com impeachment de presidente, mesmo com crise política, mesmo com uma dívida enorme, garantimos o Paulista e vamos buscar esse título no Maracanã. Porque a gente merece, nós merecemos e vamos buscar. Vamos buscar. Se perder, perdeu, paciência, mas vamos buscar. Vamos buscar esse título, meus amigos. Vamos buscar. Meu palpite para esse jogo, cara. Eu tô desconfiando que vai ser nos pênaltis. Mas 1-0 Corinthians, vai. Eu não quero pênaltis. Eu acho que vai para pênaltis. Eu estou desconfiado que vai para os pênaltis, mas 1-0 Corinthians, vai, no sofrimento. 1-0 Corinthians. E o gol do título, cara, Memphis Depay, né? Ele é pago pra isso, ele é pago pra decidir. Então 1-0 Corinthians, gol do Memphis Depay é o meu palpite, porém com uma sensação que vai pros pênaltis. Mas vamos ver. Eu espero que dê tudo certo e que eu chegue aqui no vídeo de pós-jogo alegre, feliz e comemorando. É isso aí. Bom, então comente aí sobre o jogo, o que vocês acham, e comente o palpite de vocês, o meu 1-0 Corinthians, gol do Memphis Depay, e bora lá, beleza? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis, e vai Corinthians, pelo amor de Deus, joguem com raça, com garra, e tragam a taça para São Paulo, pelo amor de Deus. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians!